Fala pessoal, Cauê Gasparotto aqui de novo. Para quem não me conhece, eu tenho 26 anos, recém-formado em Medicina pela Universidade de São Paulo e já tive a oportunidade de estudar em algumas das maiores instituições do mundo, como Harvard, MIT. E hoje eu vou falar sobre alguns dos aprendizados que eu tive com uma das maiores referências, esse cara, Jorge Paulo Lemann, um dos brasileiros que mais se destacou no mundo empresarial de todos os tempos. Ele é fundador da Ambev, da 3G Capital, e ele conseguiu construir esse grande império, quebrando alguns paradigmas e mudando a forma como o mundo enxerga os brasileiros, sendo responsável pela aquisição por um grupo de brasileiros de algumas das maiores marcas dos Estados Unidos, como Budweiser, Burger King, Heinz. Todas essas empresas foram adquiridas pelo grupo criado pelo Jorge Paulo Lemann, que conseguiu colocar a marca do Brasil no mundo globalizado. Mas antes de eu falar sobre alguns dos maiores ensinamentos que eu obtive com esse grande nome, eu vou contar um pouquinho da história de como é que eu conheci o Jorge Paulo. E essa é uma história bem interessante, na verdade. E já curte e se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo novo que eu vou falar sobre esses temas super relevantes para qualquer pessoa que está começando aí no mundo do empreendedorismo e da inovação. Eu nunca tinha ouvido falar de Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do nosso país, que de certa forma acaba saindo bastante dos holofotes. Não é uma pessoa que gosta muito de se exibir sua fortuna, mas eu fiquei sabendo da sua existência durante a faculdade por conta das fundações que ele havia criado, fundações de fomento à educação e suporte e auxílio a jovens talentos brasileiros que querem estudar em algumas das principais instituições acadêmicas, tanto no Brasil quanto no exterior. Fundação Estudar e a Fundação Lemann. Eu descobri a existência da Fundação Estudar quando eu estava no meu terceiro ano da faculdade, durante a presidência na Atlética, e eu fiz parte de um programa de embaixadores, em que a gente estudava como fazer em escala nacional, com alunos de diversas faculdades espalhados pelo país, como a gente podia se juntar para pensar desenvolvimento de carreira dentro das instituições acadêmicas brasileiras. E naquela época, eu fiquei sabendo de um programa que eles tinham de jovens lideranças. Eles apoiavam esses alunos que estivessem matriculados em universidades, tanto no Brasil quanto fora, a conseguirem a verba necessária para complementar os seus estudos. Quando eu estava indo para os Estados Unidos, lá em 2018, tentei aplicar para esse processo de bolsa, acabei não sendo aprovado e tive que me virar para ir para os Estados Unidos, mesmo sem a bolsa da Fundação Estudar, que eu pleiteava justamente para facilitar esse processo. Em um vídeo anterior desse canal eu já falei como é que eu fiz para juntar os 100 mil reais necessários para conseguir estudar em Harvard. Se você tem curiosidade sobre esse ponto, volta lá nesse vídeo. E aí depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu apliquei novamente para esse processo seletivo. E dessa vez eu consegui chegar até a final do programa, em que a última etapa do processo seletivo era uma mesa com 5 jovens candidatos ao programa de bolsas, uma banca de extremo peso avaliadora desses jovens, incluindo o próprio Jorge Paulo Lemann. E aí, eu também já falei em um vídeo anterior desse canal como é que foi desastrosa a minha apresentação pessoal. Eu acabei não sendo aprovado nesse processo seletivo, e aí foi a primeira vez que eu vi pessoalmente o Jorge Paulo, e me senti extremamente envergonhado por ter tido um dos piores desempenhos meus pessoais relacionados a esse assunto. E é por isso que eu já gravei 2 vídeos nesse canal falando sobre a importância dos fracassos e a importância de saber contar a sua própria história, que foram alguns dos maiores aprendizados que eu tive a partir dessa experiência, desse fracasso no processo seletivo. Eu não havia sido aprovado nesse programa e tive que me virar para conseguir o investimento necessário para fazer o HackMed acontecer. Se você não sabe o que é o HackMed, também confere, tem um vídeo que eu explico como é que foi todo esse passo a passo até a construção desse projeto. Eu segui em frente e, por ironia do destino, conheci um cara que hoje é meu sócio aqui no HackMed, Dr. Leandro Enisman, ortopedista, que conhecia pessoalmente o Jorge Paulo Lemann. Ele havia sido também um dos beneficiados pela Fundação Lemann para estudar em Stanford há alguns anos antes de conhecê-lo, e desde então ele havia o contato do próprio Jorge Paulo. Quando conheci o Leandro, então, com essa ideia de fazer o HackMed acontecer, ele sugeriu que talvez fosse interessante nós entrarmos em contato com o Jorge Paulo, porque ele poderia, de certa forma, apoiar essa iniciativa. O que o Leandro me disse naquela época, ele nunca havia tido uma oportunidade de apresentar alguma coisa para o Jorge Paulo, e ele sabia que em algum momento ele ia ter a chance de criar alguma coisa que talvez pudesse utilizar essa carta na manga. E foi exatamente nesse momento que ele resolveu fazer a ponte. Tudo aconteceu muito rápido. O Leandro mandou uma mensagem para o Lemann e na semana seguinte a gente estava lá, eu, Leandro, Lilian, fundadores do HackMed,
na diretoria da Ambev, apresentando para o maior empresário brasileiro, um dos homens mais ricos do nosso país, um PowerPoint contando sobre o HackMed antes mesmo dele existir. Na época a gente precisava de aproximadamente R$500 mil e a gente não tinha um tostão para fazer aquele negócio acontecer. E o Jorge Paulo Lemann foi a primeira pessoa que apoiou a nossa iniciativa, acreditou na gente, investiu e ainda participou da primeira conference presencialmente em 2020. Ele fez a abertura de nosso evento, foi um grande divisor de águas de tudo que tem acontecido no HackMed. Nós conseguimos suporte de grandes empresas e de grandes nomes nacionais por conta da credibilidade que ganhamos com a presença de uma pessoa como ele em um evento que estávamos organizando. Desde então, o Jorge Paulo esteve presente em todas as nossas iniciativas e todos os nossos maiores eventos e temos a oportunidade de nos reunirmos com ele semestralmente para apresentar as novidades, as atualizações e evoluções de tudo que tem acontecido aqui dentro do HackMed. Ele se tornou desde então um dos maiores apoiadores da nossa iniciativa, um grande padrinho, como gostamos muito de enfatizar aqui no HackMed. Dá só uma olhadinha no que ele falou sobre o HackMed na nossa última conferência desse ano de 2021. Eu gosto muito do HackMed, o que eles estão fazendo, então é um prazer estar aqui com vocês todos. Acho que eles têm um futuro muito grande, acho que esse HackMed vai ficar muito grande para frente e eles estão só começando agora. Então foi assim que eu tive a oportunidade de conhecer Jorge Paulo Lemann, e hoje eu vou falar sobre os 8 aprendizados que eu obtive com ele ao longo de toda essa minha jornada empreendedora. Alguns desses ensinamentos, inclusive, estão em um livro que conta um pouco sobre sua bibliografia, que é esse aqui, Sonho Grande, como é que esses 3 brasileiros conseguiram conquistar o mundo, criar algumas das maiores marcas do planeta na atualidade. Alguns desses aprendizados também foram obtidos durante a HackMed Conference desse ano, em que ele também participou da abertura, dessa vez no ambiente 100% online. E eu vou colocar alguns trechos da entrevista que a gente fez com ele para reforçar esses ensinamentos que eu trago aqui para vocês. E o primeiro aprendizado foi uma pergunta que a Lilian fez logo no começo dessa entrevista sobre o que Jorge Paulo enxerga nos jovens que ele acaba apoiando, o que ele busca nesses jovens empreendedores. O que você vê num grupo de jovens para decidir apoiá-lo? Tipo assim, o que você viu na gente no HackMed? Porque assim, a nossa vida do HackMed se transformou. Eu achei que tinha um propósito firme, todos com resultados já comprovados nas suas áreas, quer dizer, cada um já tinha feito alguma coisa, né? Isso é um bom sinal. Quem já fez, consegue fazer de novo. Estavam super entusiasmados. Acho que esse ramo todo de medicina vai evoluir muito, vai mudar muito. Então, achei que o HackMed era uma maneira de atualizar o Brasil sobre o que tem de mais moderno acontecendo na medicina e inspirar muita gente jovem que quer fazer e acontecer para tentarem projetos na área, né? Projetos inovadores. São pessoas que, têm um propósito muito forte, têm sangue no olho para querer conquistar aquele sonho, e 2, têm um track record considerável. Já tem experiências passadas de sucesso que comprovam as suas habilidades e as suas qualidades. O segundo aprendizado é referente a um dos maiores erros que ele cometeu ao longo da sua jornada, que foi bem no começo da sua trajetória como empresário. Após sua formatura em Harvard, voltou para o Brasil com a ideia de abrir um negócio junto a outros brasileiros que estudaram em algumas das principais instituições americanas, como Yale, Princeton. E em 3 anos, a empresa que eles haviam fundado foi à falência, e ele conta nesse trecho da entrevista o porquê que isso aconteceu. Nada como erro próprio para aprender, né? Quer dizer, então, eu quando comecei no mercado financeiro, etc., me juntei a tudo outros ex-alunos de Harvard, Princeton, Yale, e assim, quer dizer, teoricamente, da melhor qualidade. E falimos em 3 anos, falimos. Então, o que eu aprendi? Bom, aprendi primeiro você ter todo mundo muito igual, numa empresa não é bom. Tem que ter gente diferente, gente diversificada, né? Opiniões diferentes. Lá, todo mundo queria fazer negócio, todo mundo queria vender, todo mundo queria fazer fusões e aquisições. Ninguém queria tocar a retaguarda e assim. Aí falimos, né? É importante que você trabalhe com pessoas que tenham perfis diferentes do seu para chegar a ótimos resultados. O terceiro aprendizado é a importância da tecnologia.
Eu acho que a tecnologia vai continuar crescendo, sendo mais importante. O jovem que não estiver preparado, que não aprendeu a programar como eu, estará em desvantagem, né? Quer dizer, tecnologia está afetando o mundo de todas as maneiras, tem que entender um pouco mais. Então, acho que qualquer jovem que tiver a oportunidade de ou passar um tempo lá fora ou fazer alguma coisa ligada à tecnologia vai estar mais bem posicionado daqui a uns anos do que aquele que não teve. Eu, carioca, tem que ser esperto, né? Não vou aprender tecnologia aos 80 anos, mas eu tô ali olhando todos os jovens que são bons de tecnologia e estou tentando ficar perto, para ver se pelo menos eu não fico totalmente atrasado, né? Então, é isso, cada um se vira como pode, né? Hoje, mais do que nunca, é quase impossível você se destacar no mercado de trabalho se você não tem acompanhado as tendências, não está antenado com as novas possibilidades que têm surgido a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, e você está para trás se você não sabe interagir e trabalhar com outras pessoas que entendam dessas novas tecnologias, ou se você não é uma pessoa que de fato consegue trabalhar você mesmo com tudo isso. O quarto aprendizado está em um documento escrito por ele em uma homenagem à data comemorativa de 25 anos do Banco Garantia, um dos primeiros empreendimentos de sucesso que ele criou dentro do Brasil. Gente boa atrai gente boa. Em qualquer instituição que nós estamos, e se principalmente estivermos tentando construir, criar uma nova empresa, é importante que nós saibamos atrair e reter os talentos. E esses talentos só são atraídos por outras pessoas que são tão boas quanto elas. E manter essas pessoas dentro da sua instituição e saber como fazer para que elas se mantenham satisfeitas, porque elas serão as pessoas responsáveis por atrair mais gente boa para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua instituição. O quinto aprendizado é algo que está presente em praticamente todo o livro O Sonho Grande, que eu citei aqui para vocês, de aprender com quem já sabe, principalmente fora do Brasil. O que as pessoas que estão lá fora estão fazendo nos seus mercados mais inovadores, o que há de mais atualizado e avançado na área onde você está atuando, para aprender com eles e depois trazer aquilo para o Brasil, replicar, adaptar para o contexto brasileiro. Lá nos Estados Unidos, tudo quanto é empresa sendo montada na área, Israel também, e na China nem se fala, já tem firmas enormes lá também. A China inovou muito nessa área de health tech, né? E agora vejo na Índia também, na Índia está cheio de gente entrando em health tech na Índia, lá com seu bilhão de população. É assim que tá chegando aqui no Brasil, né? Tem que olhar o que está sendo feito lá fora, da mesma maneira que eu olhei há 50 anos atrás, o que era novo no mercado financeiro, tem que olhar o que tem lá fora, aprender com o que tem lá fora, quando possível trazer para cá, ajustar para o que o Brasil precisa, né? Uma área espetacular. Podem me mostrar todos os projetos aí que vocês tiverem que eu estou interessado. Ao longo da sua jornada no mundo empresarial, por diversas vezes, Jorge Paulo se inspirou em modelos norte-americanos para construir a sua filosofia aqui dentro do nosso país. Fosse o Goldman Sachs, quando ele estava trabalhando dentro do Banco Garantia, fosse o Walmart, quando ele decidiu comprar e expandir as lojas americanas, fosse depois as dezenas, centenas de cervejarias que ele visitou ao redor do mundo, quando ele adquiriu a Brahma e depois criou a Ambev, a Bembev, sempre tentando aprender com quem já fazia melhor em outras regiões do planeta, para aprender com elas e adaptar isso para a sua realidade no nosso país. Isso é algo que com certeza eu tive a oportunidade de aprender com ele e me inspirou para trazer um modelo que eu conheci lá no MIT e adaptar isso para o setor de saúde brasileiro, criando o HackMed. Com certeza nós não precisamos reinventar a roda. Aprendizado número 6, sonhe grande. E essa é uma das frases mais marcantes de Jorge Paulo. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande. E quando ele diz isso, é porque nós temos sempre que mirar mais alto possível, porque ainda que nós errarmos ali e não conseguirmos atingir o nosso objetivo principal, o fato da gente sonhar grande faz com que a gente se esforce muito mais para atingir aquilo, e ainda que a gente talvez não consiga alcançar aquele sonho grande, é bem provável que, mirando lá no alto, ainda que a gente não acerte bem o alvo, a gente consiga conquistar grandes feitos. Vocês estão fazendo um espetáculo, acho que é ótimo para o Brasil,
ótimo para a medicina, ótimo para os empreendedores jovens que vão estar participando de todo esse crescimento de health tech que o Brasil vai ter. Acho que vocês estão pensando pequeno. Esse negócio aí pode ficar muito grande. Vocês podem ter um efeito muito grande, né? E nós falamos aí no início de algumas ideias que eu acho que poderiam fazer o negócio de vocês ficar bem maior rapidamente, né? E então, acho que é isso. Continuem assim, pensem grande, porque o setor é bom e o Brasil precisa de vocês. Então, desejo muito sucesso para vocês. E isso está presente praticamente também em todo o livro Sonho Grande, quando ele conta sobre o grande sonho que ele e seus sócios tinham de adquirir a grande cervejaria americana Anheuser-Busch, fabricante da famosa Budweiser. Quando passamos 20 anos querendo comprar a Anheuser-Busch, grande cervejeira americana, aí quando chegou a hora que nós achávamos que era a hora, veio a crise financeira de 2008, 2009, poxa, então... E nós tínhamos levantado 54 bilhões, nem sabíamos se de dólares, não sabíamos nem se os bancos iam estar lá para nos dar o dinheiro para fazer a compra, mas também aprendemos para burro, deu certo, e assim. Quando ele dizia isso para as pessoas não acreditavam, levavam num tom de deboche, porque qual seria a chance de um brasileiro um dia adquirir uma marca como a Budweiser? Em 2008, a partir de um investimento de 52 bilhões de dólares, o trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira adquirem de fato a grande cervejaria americana, deixando o mundo inteiro de bocas abertas. Ninguém podia acreditar que um trio de brasileiros havia adquirido um símbolo da cultura norte-americana, assim como eles vieram a fazer depois com Burger King e Heinz. O sétimo aprendizado: a gente tem que estar sempre se adaptando, se aperfeiçoando, atualizando nosso próprio software, porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás. Um aprendizado constante. Quem acha que chegou lá está ferrado, porque o mundo está mudando sempre, cada vez mais rapidamente, e você tem que sempre estar se adaptando, né? Então, a vida é um aprendizado constante. Eu, com 81 anos, estou aí aprendendo, todo dia tentando aprender, e sei que se não estiver aprendendo, vou ficar para trás rapidamente. Então, todo mundo tem que estar se adaptando ao mundo novo, né? O mundo tem passado por grandes transformações, e essas transformações vêm em velocidades cada vez maiores. E é por isso que Jorge Paulo Lemann, mesmo aos seus mais de 80 anos de idade, ainda hoje tenta correr atrás do prejuízo, aprender e se desenvolver em múltiplos aspectos, mesmo depois de tendo conquistado todo o mundo. Por fim, o oitavo ensinamento que eu trago aqui para vocês é a importância da gente desenvolver as chamadas soft skills, que são as habilidades que muitas vezes a gente não aprende dentro da sala de aula, que vão além das habilidades técnicas. O consumidor, o cliente, ele tem muito mais opção hoje em dia. Então, não adianta você ter uma pessoa super técnica, o que o seu consumidor, o seu cliente vai fazer, né? Então, acho que isso é aquele velho mundo que você aprendia uma coisa e você produzia aquele enlatado e aquilo era comprado, assim não existe mais. Então, acho que a pessoa, além de toda essa parte técnica, tem que ter uma sensibilidade para o que o seu cliente ou o seu consumidor vai querer, né? Quer dizer, eu vejo uma opção de gente aí que produz e depois não vende, não entende por quê, poxa, faltou assim uma sensibilidade do que é. Caso a gente não consiga desenvolver esse tipo de visão, esse tipo de pensamento, vai ser muito difícil que a gente tenha sucesso desenvolvendo um novo negócio, um novo produto ou criando uma nova empresa. E falando sobre soft skills, eu vou deixar aqui na descrição o link para o nosso podcast do HackMed, em que nós lançamos recentemente uma série nova falando sobre human skills, habilidades que qualquer pessoa deve aprender para conseguir conquistar seus objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Você não pode perder, dá uma olhadinha lá, tá sensacional. Temos grandes nomes brasileiros aí que nós trouxemos nesse podcast. E se você quer se desenvolver nesses assuntos, você não pode perder todos esses materiais. Tudo lá, 100% gratuito dentro do Spotify. Bom, pessoal, o objetivo do vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário aí embaixo. Diz pra mim o que você quer ver no vídeo da próxima semana. Até a próxima, a gente se vê lá.